Um bom dia a todos que vêm até a nossa casa, também até aqueles que nos acompanham aqui, nos juntam à casa da criança Vovô Nestor, sendo inscrita Vovô Nestor pela internet, né? Mais um domingo, onde a gente vai iniciar a nossa palestra pública. E, como todos os domingos, vamos passar os recadinhos, né? Eu vou falar um pouco sobre a Casa da Criança Vovô Nestor, que é uma instituição, né, social, onde a gente realiza alguns trabalhos em prol de assistência social, né? E nós estamos na creche, que é a sede, onde a gente abriga por volta de 400 crianças, fazendo todo o trabalho educacional, também dando alimentação, né? Em parceria com a Prefeitura de Campinas. E, além da creche, nós também temos outros núcleos de trabalho em outros bairros mais periféricos, onde a gente consegue atingir também diversas famílias e por volta de mais 400 crianças. Então, no total, já daí quase 800 crianças que são amparadas pela Casa da Criança Vovô Nestor. Quem quiser se juntar a nós, sendo um voluntário, né? Todo o trabalho é bem-vindo. É só conversar com o pessoal da secretaria, né? Não precisa muitas vezes de psicólogas, de professores, né, de educadores, de recreadores, né? E a gente também costuma fazer alguns eventos, também precisa de voluntários. Quem quiser ajudar, todo o trabalho é muito bem-vindo, tá bom? Então é isso. Dado o recadinho, vamos fazer a nossa prece e a gente inicia a palestra de hoje. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos concedeu a vida e nos dá tudo o que precisamos para que possamos trilhar o nosso caminho neste mundo. Agradecemos pela família, pelo lar, pelo trabalho, pelo alimento, pela moradia, pela vestimenta. Agradecemos pela saúde, corpo físico. E agradecemos por Ele sempre estar ao nosso lado, nos amparando. Também nos liguemos a nosso Mestre Jesus, Ele que nos trouxe ensinamentos de amor, de perdão, de misericórdia, renovou a nossa fé, nos mostrando o caminho da caridade, da humildade, para construirmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Agradecemos a Ele por nos trazer novamente esses ensinamentos através da doutrina espírita, que busca reviver o Evangelho do Cristo em sua essência, em sua simplicidade. E agradecemos aos espíritos amigos, que sempre nos acompanham, nosso anjo guardião, que eles nos inspirem nessa manhã, para que possamos compreender um pouco mais daquilo que precisamos dentro da seara espírita, do nosso próprio coração. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá. Quem vai fazer a palestra hoje sou eu, João, e eu fiz esse tema, né? Espíritas e Espiritismo, tarefa e missão. Em verdade, assim, eu busquei preparar essa palestra em duas mensagens que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que eu entendo que assim que são mensagens que nos dão um direcionamento, né? Do que nós precisamos fazer, né? Quais são os nossos deveres, quais são as nossas tarefas, quais são as nossas missões dentro da doutrina espírita, né? Quando nos dizemos espíritas, né? Logicamente que há muitas outras tarefas, né? Há muitas outras atividades que eu não vou abordar aqui hoje, mas essas são duas principais aí que Kardec colocou no Evangelho e eu gostaria de estar citando, né? A primeira delas está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, que é o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Então, é a mensagem denominada O Egoísmo, né?
que é uma das instruções dos espíritos, né, que foi dita pelo espírito Emmanuel, em Paris, né, no ano de 1861. Emmanuel a gente conhece, né? É o mesmo espírito que foi o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Então, a gente percebe que Emmanuel já está envolvido na doutrina espírita desde o seu fundamento, né? Desde a sua base, né? E ele contribuiu aí com essa mensagem. Então, vamos buscar refletir, né, as palavras de Emmanuel para a gente extrair, né, aquilo que a gente precisa realizar quanto espíritas, né? Então, ele começa a mensagem, né, dizendo: o egoísmo, esta praga da humanidade, deve desaparecer da Terra, por reter ele o progresso moral. Então, a gente sabe que a Terra, como todos os planetas, né, eles vão passar por estágios de evolução, né? Então, Kardec, né, a espiritualidade, nos coloca que os mundos são criados num estágio primitivo, né, num estágio inicial, depois eles passam para um estágio evolutivo de provas e expiações, e em seguida eles passam para um terceiro estágio, que é um estágio de regeneração, aonde o bem começa a prevalecer sobre o mal, né? E a gente, né, vem passando, né, adentrando a um estágio de transição planetária, né, da evolução do mundo, né? Então, o que ainda atravanca a nossa evolução, né? Emmanuel vem nos dizer que o que atravanca a nossa evolução é o egoísmo. É o egoísmo que faz com que os próprios seres humanos retenham a evolução do mundo onde eles habitam, né? E ele nos diz que nós precisamos remover, né, esse vício ou esse comportamento para que o mundo possa progredir para um próximo estágio, né? E ele diz, né, é o espiritismo que está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender dentro da hierarquia dos mundos. Então ele coloca que a doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos tem essa tarefa, né, de auxiliar o ser humano a fazer com que o egoísmo seja removido do planeta, né? Agora, como é que a gente faz para remover um comportamento, né, uma atitude do planeta, né? A gente tem que começar a remover de nós mesmos, né? Cada um, no final, é responsável por, por fazer a sua parte, né? Quanto habitante neste mundo, né? Como ele fala, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, a sua força, a sua coragem. Eu digo sua coragem, pois ela é mais necessária para vencer-se a si mesmo que para vencer os outros. Então a gente tem um alvo para que a gente precisa batalhar dentro da gente mesmo, né? Que é o egoísmo. A gente precisa remover o egoísmo do nosso coração, da nossa alma, né? Das nossas atitudes diárias, né? O egoísmo, assim, ele surge no desejo que a gente tem de ter as coisas para a gente unicamente, né? A gente pensa só nas nossas necessidades, nos nossos interesses e despreza, né, desconsidera as necessidades do próximo, né, o interesse do próximo, né? O egoísmo chega a um ponto de que a gente acaba até por desrespeitar o nosso semelhante, né? Na ânsia de, muitas vezes, adquirir bens materiais, né? Na ânsia de querer atenção só para a gente, né? Então, o egoísmo ele nos desvia do caminho da caridade, né? Se a gente pensar, né, qual o oposto da humildade, né? O oposto da humildade é o orgulho, né? E qual é o oposto da caridade, né? O oposto da caridade é o egoísmo.
Então, como espírita, a gente aprende, né, que fora da caridade não há salvação. A gente, no final, busca uma salvação, né, quer dizer, uma libertação dos males, né, através da prática da caridade. Né? Agora, não só a prática da caridade, como a vivência da caridade. Porque a vivência da caridade é a vivência do amor. Né? A gente, através da caridade, a gente começa a nos desconstruir como pessoas que muitas vezes a gente acaba, pela força da educação que às vezes a gente recebe na nossa família, ou pela força da própria sociedade que nos impõe um comportamento onde a gente precisa lutar pela nossa sobrevivência, né? E vença o mais forte. Né? É isso que a gente muitas vezes ouve. Né? Mas a doutrina e o Evangelho de Jesus nos diz o contrário, né? Que a gente precisa pensar e proporcionar o bem ao nosso semelhante, né? Não só pensar na gente mesmo. Né? Uma parte tem um trecho do Evangelho que Jesus fala, né? Quem tem 2 túnicas, doe uma ao seu semelhante. Quer dizer, observe a necessidade do seu semelhante e auxilie-o naquilo que você pode, naquilo que você tem para auxiliá-lo. Tem pessoas que não têm 2 túnicas, né? Túnica, antigamente, era uma roupa, uma vestimenta de alto valor. Ninguém, era difícil as pessoas terem 2 túnicas. Só tinham 2 túnicas quem realmente tinha muito dinheiro, quem era abastado, né, financeiramente. A maioria das pessoas usavam trajes simples, né, roupas que eram feitas muitas vezes de emendos, de panos, né, mas aquele que tinha 2 túnicas tinha dinheiro, né. Então, quer dizer assim, Jesus estava querendo, com essa frase, né, dizer para, se você tem um pouco de recursos, olhe para aqueles que não têm nada. Busque compartilhar o pouco que você tem, ou o muito que você tem, né? O muito que você tem. Não pense só em você mesmo. E aí o Emmanuel fala que a gente precisa ter coragem, né? Para vencer a nós mesmos, ao invés de vencer os outros. E às vezes a gente começa a observar muitas outras pessoas, né? Ah, porque essa pessoa tem essa atitude, essa pessoa tem esse comportamento, essa pessoa faz assim, faz assado. Mas a gente tem que observar a gente mesmo. A gente é responsável pelas nossas ações, né? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Né? Então, se a gente precisa lutar contra o egoísmo, a gente precisa lutar contra o egoísmo dentro da gente mesmo, dentro do nosso próprio coração. Então, a gente precisa se vencer para vencer o egoísmo. Né? E a coragem, eu penso, a gente às vezes pensa que a coragem é a bravura, né? A coragem é você ser destemido, né? Ser uma pessoa forte, né? Mas a coragem ela é a junção de 2 palavrinhas, né? Core, que é coração, e age, que é ação. Então a coragem ela é ação pelo coração, ou é agir com amor. Então a coragem ela nos dá esse impulso de ação amorosa, né? Mais do que valente, mais do que bravo, é você agir com amor. Né? É uma outra forma da gente observar a coragem. Porque para vencer o egoísmo, para vencer a antítese da caridade, a gente precisa aplicar amor. Né? Então, a coragem é essa virtude, essa qualidade, né, que a gente precisa colocar dentro do nosso coração para a gente se vencer a si mesmo. Né? Então, ele continua, né? Que cada um coloque, então, todos os seus cuidados para combatê-lo, né? O egoísmo, em si mesmo. Pois este monstro devora todas as inteligências. Este filho do orgulho é a fonte de todas as misérias aqui de baixo, né? As misérias terrenas, né? Misérias terrestres, elas têm um ponto inicial, né? Que é o egoísmo. Agora, o egoísmo, por que ele nasce no nosso coração? A gente pode pensar, né? Por que a gente se torna egoísta, né? Existe uma lei da natureza que é a lei de conservação, né? Então, a gente, desde que a gente é um espírito que está passando por estágios, né, evolutivos,
pelo reino mineral, pelo reino animal, né, até a gente adentrar, o reino vegetal, o reino animal, até a gente adentrar ao reino hominal, né, a gente passa por esses estágios, né, onde a lei da conservação ela é muito forte para o espírito. Né? Um animal, né, a gente vê, né, nas savanas africanas, por exemplo, né, tem um animal que é o predador e tem que é a presa. Né? Então, o instinto de conservação ele precisa pensar em como ele vai conservar a vida dele. Né? A presa tem que se defender, tem que fugir, e o predador tem que atacar para conseguir o seu alimento. De certa forma, isso está impregnado dentro das nossas memórias, né, espirituais, do nosso próprio progresso. Agora, isso é uma inteligência instintiva, né, do espírito, de defender a sua própria vida. A partir do momento que o espírito adentra ao reino nominal, ele Deus, né, concede ao espírito uma outra inteligência, que é a inteligência racional, não só instintiva, inteligência racional. Quer dizer, a gente tem condições, através do nosso esforço mental, né, de observação, a gente começa a compreender e raciocinar o que a gente precisa, do que a gente não precisa, para a gente conservar a nossa própria vida. Se a gente deixar que os instintos, né, eles se sobrepõem à nossa inteligência racional, a gente começa a desvirtuar o nosso próprio progresso. Né? Então, muitas vezes eu começo a pensar que eu tenho que acumular muito dinheiro para eu nunca passar nenhuma necessidade. É importante acumular dinheiro? Tem uma certa importância, né? Porque a gente precisa ser previdente. Né? A gente tem que pensar, né, se no dia de amanhã me faltar o trabalho, né, se eu for ficar desempregado por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu preciso ter uma retaguarda para conseguir me manter durante um período. Né? Agora, isso precisa ser balanceado, né? Para que a gente não pense que a gente precisa guardar milhões, 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 né? De ter um dinheiro na nossa conta que, às vezes, tem gente que acumula tanto e tem dinheiro para 10 vidas lá. Ele não vai conseguir, nem se ele não trabalhar a vida inteira dele, ele não vai conseguir gastar tudo aquilo que ele tem na conta dele, bancária. E ao invés de utilizar esse dinheiro, utilizar esses recursos para buscar realizar algo que vai gerar estímulo de progresso à comunidade, ao país, né? Gerar trabalho, gerar... A gente acaba, muitas vezes, pegando esse dinheiro e deixando parado num outro tipo de vício, né? Que é o vício da avareza, que é de você deixar o dinheiro guardado lá e não utiliza para nada. E você acaba estancando a própria rotatividade econômica, né? Que faz com que o mundo progrida. Né? Porque, no final das contas, o dinheiro ele não é nem bom nem ruim. O dinheiro é algo que foi constituído pelo ser humano, né? Uma moeda, para ser utilizada como troca. Então, o emprego benéfico ou maléfico do dinheiro vai depender daquilo que você faz com o dinheiro, daquilo que eu faço com o meu dinheiro. Né? Mas o dinheiro em si, essas riquezas materiais, elas não podem ser o ponto principal da nossa busca no mundo. Né? A gente precisa compreender que a gente precisa de dinheiro para viver, mas ele não tem que ser aquilo que eu tenho que lutar a minha vida toda, com todos os meus esforços, esquecendo o resto do que eu preciso fazer em termos de aquisição de riquezas espirituais, né? Colocando os bens materiais numa prioridade, invertendo aquilo que a gente realmente precisa, que é progredir a nossa emotividade, o nosso sentimento, progredirmos como seres humanos, né? Progredirmos emocionalmente, né? E fazermos com que o nosso progresso seja uma alavanca que vá beneficiar aos nossos semelhantes que estão progredindo junto com a gente. Né?
Então, que a gente consiga utilizar, né, essa inteligência racional, né, que cresce para uma outra inteligência, que é a inteligência emocional, né, de conseguir vencer, né, esse egoísmo de só acumular, né? E Emmanuel fala também, né? Ele, o egoísmo, é a negação da caridade, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, a gente já tinha dito que a negação da caridade é o egoísmo, né? Mas olha só, né? O egoísmo é o maior obstáculo à felicidade dos homens. O que a gente ouve, né? Muitas vezes na vida, né? Que você precisa ter dinheiro, né? Para você ser feliz, não é? É isso que a gente ouve. Se você tem dinheiro, você tem condições de ter tudo aquilo que você quer e com isso você vai encontrar a felicidade. Mas a gente começa a perceber que não é bem assim. E a gente começa muitas vezes a perceber pessoas que têm muito dinheiro e têm tudo o que elas querem, tudo aquilo que elas desejam. E ainda assim, elas estão depressivas, elas estão doentes, elas têm um bom plano médico, vão no hospital, mas não conseguem se curar. Por quê? Porque muitas vezes aquela doença ela não vai ser curada com dinheiro. Muitas vezes ela vai ser curada com outras coisas. Muitas vezes com um comportamento diferente, uma forma de pensar diferente, uma forma de viver diferente, mais tranquila, né? De não, às vezes as pessoas trabalham, acumulam muito dinheiro e aí chega mais um pouco, fica doente, gasta tudo aquilo que tem e continuam doentes. Né? Não tem a história da mulher hemorroíça dentro do Evangelho de Jesus, né? Ele fala, né, que a mulher é narrado que a mulher é uma mulher que tinha tinha condições, tinha posses, né? E ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, buscando curar aquela doença dela, né? Que ela tinha um fluxo sanguíneo que não parava, né? E ela ficou anos, mais de 10 anos, buscando, gastando tudo que ela tinha para curar aquela doença e não conseguiu curar aquela doença. Até que ela ouviu falar de Jesus, né? E foi até Jesus e ela colocou na cabeça dela que se ela só tocasse no manto de Jesus, ela ia ser curada, né? E Jesus, determinado dia, estava passando ali na cidade que aquela mulher morava, e ela ficou sabendo que ele estava lá, e tinha uma multidão em volta de Jesus, né? Uma multidão, e ele andando na rua, apertado, e todo mundo, né, dando aquela zombrada, todo mundo ali. Daqui a pouco, a mulher vem por trás ali, faz um esforço e rela no manto de Jesus. Naquele momento, o que Jesus faz? Jesus para, olha para os discípulos dele e fala: quem me tocou? Quem me tocou? O Pedro, né, que era o apóstolo mais esquentadinho, né? Falou, mas Jesus, mestre, como você para quem me tocou? Tá uma muvuca aqui, tá todo mundo se ombrando, tá todo mundo se... E você me pergunta quem te tocou? Tá todo mundo te tocando, tá todo mundo, né? Mas alguém tocou Jesus de forma diferente para ele parar. E ele diz, né? Eu senti algo de virtude saindo de mim, de poder saindo de mim. E a mulher então para e fala: fui eu que lhe tocou. E Jesus fala: bem-aventurado, sua fé te salvou. Vai, você está curado. E ela imediatamente teve aquele fluxo sanguíneo cessado, né? Agora, será que a gente começa a pensar, será que a mulher tocou Jesus só com a mão? Ou será que ela tocou Jesus com o coração? Ela tocou Jesus de uma forma diferente. Por quê? A gente pensa, né? Eu, pelo menos, penso, né? Jesus, ele tá com uma vibração espiritual tão elevada, né? Que para ele sentir alguém tocar ele espiritualmente é porque ela elevou muito a vibração espiritual dela. Ela teve uma fé, uma certeza tão grande, uma confiança tão grande que
ela conseguiu elevar a vibração espiritual dela a ponto de Jesus sentir ela tocando nele, espiritualmente, né? Então, é isso que muitas vezes a gente precisa, né? Para encontrar a nossa felicidade, para encontrar a cura para as nossas próprias enfermidades, né? Elevar a nossa vibração espiritual a tal ponto que a gente consiga se conectar com Jesus, a gente consiga se conectar com os espíritos superiores, né? Às vezes a gente vem no centro, né, ou vai numa igreja, ou senta numa cadeira, né, e roga e espera que a gente vá receber algo de bom que vá curar a gente, que vá nos livrar de algum mal, né? A gente sempre recebe algo, né? Se a gente vem, se a gente abre o nosso coração, a gente sempre vai receber. Mas será que a gente está fazendo esse esforço de elevar a nossa vibração, de elevar o nosso pensamento, de elevar a nossa fé ao ponto de a gente, ao invés de querer receber, a gente levar a nossa mão para realmente pegar, para realmente tocar nisso? É algo que a gente precisa refletir. Eu venho refletindo isso. Se eu, né, eu já tenho aí mais de 10 anos dentro da doutrina espírita, né, e muitas vezes será que eu estou me esforçando ao ponto de elevar o meu espírito para realmente me conectar com esses seres de luz, né, com Jesus? Né? Porque para se elevar, quanto que essa mulher não deve ter sofrido durante todos esses anos, né? Será que esse sofrimento que ela passou, né, nessa busca dela da cura, né, será que não foi isso que desconstruiu tudo aquilo que muitas vezes ela cultivava no coração? De egoísmo, de orgulho? Será que ela não passou por todo esse processo de dor, de sofrimento, ao ponto de ela se desconstruir e ser uma pessoa realmente humilde, de buscar ajuda com humildade, se elevar? Às vezes eu fico pensando nisso, né? Às vezes eu fico pensando que eu mesmo preciso também me desconstruir de tantas coisas que eu venho guardando no meu coração para, nem que seja por um momento, eu conseguir, né, tocar minha mão com pureza, né, levar minha mão com pureza. E é isso que essa mensagem vem nos trazer, da gente se vencer, né, e da gente conseguir, né, com que o amor, né, realmente brote no nosso ser com pureza. Né? E aí a gente vai encontrar uma felicidade que não são as coisas da terra que vão nos proporcionar. Né? E aí Emmanuel fala, né? Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo. Por que vós quereis crucificá-lo?" E ainda assim, ele deixa conduzi-lo ao suplício. Quer dizer, naquele momento, né, Pilatos fez o quê? Pilatos simplesmente não se importou com Jesus. Ele foi indiferente ao sofrimento, à dor de Jesus naquele momento. Né? Ele pensou no quê? Ele pensou nele, ele pensou na posição dele de governador romano, né? Por quê? Porque já iam falar, já estava sendo ventilado que se ele não tomasse uma atitude contra Jesus, ele estava indo contra César, que Jesus queria se intitular rei dos judeus e isso ia bater de frente com o reinado do imperador, né? Então ele pensou naquela posição, naquela situação dele. Ele foi egoísta, ele pensou nele, né? Mesmo vendo que Jesus era uma pessoa inocente, né? Que ele não tinha feito nada de mal, né? Ele ainda assim não quis saber. Ele foi indiferente, falou: paciência, ele que passe aí pelas dificuldades dele, porque ele é judeu, o povo dele é judeu, não tem nada a ver com isso. Então, a gente, tomando essa situação como um exemplo, né, que Emmanuel nos coloca como um exemplo, né, a gente começa a perceber no nosso dia a dia, né, quantas vezes eu sou indiferente com o meu próximo. Quantas vezes eu estou vendo ele lá sofrendo e não estendo a minha mão, não levo uma palavra, né? Às vezes uma pessoa
desconhecida, porque hoje em dia a gente anda na rua e a gente vê muitas pessoas passando por dificuldades, né? E é até difícil da gente conseguir amparar todas as pessoas que a gente passa na rua e vê com qualquer tipo de dificuldade, né? Ou dificuldade material, porque está morando na rua, ou uma dificuldade de doença, ou seja. Mas muitas vezes a gente acaba sendo indiferente com pessoas que estão até próximas da gente, né? Pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade ou estão angustiadas e a gente é indiferente, né? A gente não age como deveria, com caridade, né? De tentar auxiliar aquela pessoa, nem que seja com um abraço, nem que seja com um olhar, nem que seja apertando a mão dela e falando, olha, calma, você vai passar por isso, eu estou aqui com você, né? A gente vai conseguir junto, eu vou te ajudar, né? Às vezes a pessoa, só de receber um abraço, uma palavra simples, ela já adquire um novo ânimo. Ela percebe que ela não está sozinha, que ela pode contar com alguém no momento de dificuldade. E a gente vai tentando, então, retirar essa indiferença, esse egoísmo no nosso coração de só pensar na gente para tentar auxiliar o próximo. Tem uma frase que diz, né, que é dando que se recebe, né? Está no Evangelho. Né? Paulo diz isso, que ele ouviu de Jesus. Paulo nem conheceu Jesus quando ele estava encarnado, né? Paulo só conheceu Jesus depois de Jesus ter sido crucificado. Né? Mas ainda assim, Jesus apareceu para ele e falou essa frase, né? Que é dando que se recebe. Né? Então a gente às vezes quer tantas coisas para a gente e a gente precisa perceber que se a gente der um pouco, a gente vai receber muito mais. Né? A gente vai receber muito mais. Né? Vamos continuar aqui na próxima frase, né? Ele fala que é a este antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão desta lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Então, Emmanuel, ele nos diz que o cristianismo, né, ou Jesus, quando veio e trouxe a sua doutrina, né, trouxe a Boa Nova, né, essa Boa Nova deveria ter se expandido para que o homem, para que o ser humano pudesse fazer do seu mundo, fazer do seu habitat um mundo melhor, né? Um mundo onde prevalecesse a solidariedade, né? O bem ao próximo. Mas o cristianismo ainda não alcançou a sua missão, né? Que é justamente vencer o egoísmo, né? Essa lepra do coração humano. E como o cristianismo não conseguiu, durante 2000 anos, né? O cristianismo não conseguiu cumprir a sua missão, é necessário o quê? É necessário que a humanidade seja renovada novamente dentro do Evangelho. E é por isso que a doutrina espírita vem, para reviver esse cristianismo e, de alguma forma, a gente tentar combater e vencer esse egoísmo dentro de nós. Né? Às vezes a gente está aqui dentro da casa espírita, né? Todos nós precisamos vencer o egoísmo. Né? A gente não pode pensar que a gente é um espírito missionário que veio aqui já só para cumprir uma tarefa de auxílio ao próximo. Né? Que a gente tem as nossas próprias necessidades. A primeira pessoa que a gente precisa se ajudar é a gente mesmo. Né? Não diz, não tem quando a gente pega o avião, né? O avião tem, quando ele vai explicar lá para os passageiros, antes de começar o voo, ele fala assim, olha, tem essas máscaras aqui, se houver uma despressurização, as máscaras cairão e primeiro coloquem você e depois coloquem na pessoa ao lado se ela precisar de ajuda. Então, se a gente pensa em só colocar, primeiro eu vou ajudar todas as pessoas que estão ao meu lado, né? Para depois eu me ajudar, pode ser que eu não tenha o oxigênio para eu seguir adiante. Né? Então, eu preciso olhar para mim, em primeiro lugar. Porque, no final das contas, eu sou responsável pela minha existência. Eu sou responsável pelos meus atos. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu planto na minha vida. Né? Eu posso buscar ajudar o próximo. Né? Posso buscar amparar, estender a mão numa necessidade. Mas eu também preciso perceber que
Assim como eu sou responsável pelas minhas atitudes e tudo o que acontece, as consequências da minha vida são responsabilidades daquilo que eu fiz, o próximo também é responsável pela vida dele. E todas as consequências da vida dele são oriundas das ações que ele tomou na vida dele. Né? A gente vai julgar por que a pessoa tá mal, às vezes está numa situação difícil? Nós não vamos julgar. A doutrina espírita nos diz que nossa posição não é de julgar. Nossa posição é o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa na necessidade dela. Às vezes ela caiu por um erro dela, por uma escolha dela, por um ato mal pensado dela. Mas o que eu posso fazer para tentar ajudá-la? A gente não sabe, né? Voltando lá para a mulher hemorroísta, o que será que ela fez, né? Que causou essa doença nela, né? Desse fluxo sanguíneo. O que será que ela fez no passado para estar passando, por ter que passar por uma doença dessa, né? Pensou se ela chega lá em Jesus, toca no manto dele e ele fala, você está passando por isso aí porque você que errou. Agora você aguenta o seu problema aí, aguenta o tranco. Pensou se Jesus falasse isso para ela? Jesus não falou isso para ela. Jesus a amparou, né? Tanto a amparou que ainda a ensinou, né? Sua fé te salvou, né? Foi falar com ela. Então, a nossa posição é de buscar ter Jesus como nosso modelo, né? E se ele ampara os demais, a gente busca também amparar dentro das nossas limites, né? Dentro das nossas forças. Porque, por mais que a gente tenha Jesus como nosso modelo, a gente ainda não é Jesus. Então, a gente não consegue fazer muitas coisas do que ele fez. Mas muitas coisas do que ele fez, a gente já consegue fazer. Né? Se a gente parar para observar, a gente tem condição de fazer muita coisa. Né? E aí ele continua, né? É a vós, novos apóstolos da fé, e que os espíritos superiores iluminam, que incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar a rota dos espinheiros que entravam sua marcha. Então, Emmanuel ele coloca nas nossas mãos, né, essa tarefa, né, esse dever, né, de extirpar este mal. Né? O egoísmo, no final, é um mal que muitas vezes a gente carrega dentro da gente mesmo, né, mas que a gente precisa extirpar, né? A gente precisa limpar esse mal do nosso coração, para que a gente mesmo possa progredir. E se eu progrido, você progride, ela progride, ele progride, daqui a pouco é uma comunidade que está progredindo. E conforme essa comunidade progride, o mundo progride. E se o mundo progride, uma hora ele vai adentrar ao estágio de regeneração. Ele vai adentrar uma próxima etapa de evolução. Então, não pensemos que está na mão dos outros fazer o mundo progredir, nem dos espíritos superiores que vão fazer esse mundo progredir. A gente está aqui nessa missão de progredir e a gente progredindo, a gente auxilia o mundo a progredir. E quando a maioria das pessoas compreenderem isso e agirem dessa forma, de olharem para o próximo, né? De considerarem o próximo, de buscarem auxiliar o próximo, da mesma forma que muitas vezes a gente precisa e a gente quer ser auxiliado, a gente começa a ter um processo de crescimento coletivo. Né? Então, Emmanuel fala, né? Afastai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade vestir sua toga viril, e para isto necessitai primeiro afastá-lo de vosso coração. Então, ele nos coloca, né, que já é o tempo, né? O tempo é chegado aonde a gente precisa dar esse passo, né? Esse passo que foi postergado, né? Foi protelado, né? Foi procrastinado por muitos e muitos anos, por milênios. Né? Depois que Jesus veio e ensinou, né? E os seus apóstolos
trabalharam por propagar a mensagem do cristianismo, né? Infelizmente, essa mensagem ela acabou sendo mal interpretada, acabou sendo ocultada, muitas vezes, da maioria das pessoas, né? O próprio ser humano guardou essa mensagem, né? Que a gente vê hoje, né? Por exemplo, a gente vê uma igreja, né? Uma igreja onde é feito um culto, tem um culto, tem uma missa, tem uma pregação do evangelho, né? Onde as pessoas podem ouvir uma palavra evangélica, né? Para refletir. Mas isso não tem nem 100 anos que a missa é assim. Há 100 anos atrás, a missa era em latim, era em uma outra língua, e as pessoas iam lá e não entendiam nada que o padre estava falando. Não tinham acesso ao evangelho. Até 1500 e pouco, teve o Lutero, né? Que era um padre católico, era um frei, e ele lia o evangelho em latim, e ele começou a ver ali que muitas práticas, né, dentro da igreja não condiziam com o próprio evangelho. E ele criou ali um ato de... Ele escreveu uma tese, né, pregou na porta da igreja lá na Alemanha, né, ele era alemão. Né? E a partir disso houve uma cisão, né, dentro da igreja católica, né, e começou a ter uma igreja protestante. Né? E Lutero, ele pegou aquela Bíblia que estava em latim e traduziu para o alemão, para que as pessoas também, as pessoas normais, comuns, pudessem ter acesso ao evangelho. Porque esse evangelho ficou perdido, ficou oculto de muitas pessoas durante muitos anos. Desde o ano 400, mais ou menos, até o ano 1500. Então, foram praticamente 1000 anos em que a maioria das pessoas não conhecia o evangelho na sua essência. Agora só que o ser humano, que o homem está retomando o conhecimento do evangelho. E a doutrina espírita vem dar um impulso maior, porque, além disso, né, o ser humano ele adentrou, lá no século de Kardec, no ano de 1800, o ser humano adentrou num caminho de ateísmo, de descrença profunda de tudo que vinha de um caminho religioso. Então, as academias, né, as universidades, e até hoje a própria ciência, ela é ateia, né? Ela não crê em Deus ou na espiritualidade, em sua grande maioria. Os profissionais da medicina, da ciência, eles são ateus, são céticos. Então, a espiritualidade, vendo, né, o que estava acontecendo no mundo, né, como o homem estava se desviando do caminho celestial, do caminho espiritual, né, e adentrando num caminho somente material, vem a doutrina espírita para poder fazer o homem olhar e ver que o mundo espiritual existe. E que ele não pode só estar apegado às coisas da Terra. Né? Que a Terra é só uma passagem. Que a vida continua após a morte do corpo físico. Né? Depois que eu deixar meu corpo físico como o espírito que eu sou, eu vou adentrar um novo mundo, a um mundo diferente, um mundo espiritual. Lá eu vou observar, né, tudo aquilo que eu vivenciei nesse período dessa vida corpórea, né, de 60, 70, 90 anos. E se eu não conseguir extrair o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência do meu coração, preconceito, eu vou ter que refazer, reprogramar uma nova existência para continuar o meu progresso espiritual, até eu conseguir vencer esses males que eu ainda estou trazendo, ainda estou cultivando no meu coração. Então, que a gente consiga afastar, né, esse vício, né, do egoísmo. Né? É a primeira tarefa dos espíritas, né? Vencer o egoísmo em si mesmo. E aí tem uma outra mensagem, né? Não sei se vai dar tempo de eu falar ela completa, mas vamos, pelo menos, pegar alguns pontos dela, né? Que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem Missão dos Espíritas. Né?
está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né, Trabalhadores da Última Hora. Né, essa foi escrita pelo espírito Erasto, em Paris, no ano de 1863. Né? Kardec coloca também essa mensagem. Né? E Erasto, ele começa dizendo, né, não percebeis vós, desde já, fermentar a tempestade que deve varrer o velho mundo e engolir dentro o nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, que tendes colocado vossa fé em sua soberana justiça, e que ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo eles tenham bem ou mal realizado suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, Erasto, ele nos incita a nós observarmos, né? O que vem acontecendo no mundo, né? Desde lá de 1860, né? 1960, daqui a pouco nós estamos em 2060, daqui a pouco já passou 200 anos, né? E o mundo, ele vem numa fermentação de ideias, né? De novas ideias, né? Que desconstroem, muitas vezes, aquilo que o ser humano vivenciou por milênios, né? E essas novas ideias, né? Elas acabam por desconstruir realmente, né? Crenças e ideias erradas que a gente cultivou durante muitos anos, né? O próprio caso da escravidão, né? A escravidão acabou, pelo menos acabou em termos, né? A gente às vezes até encontra alguns pontos aonde pessoas são tratadas de forma a ser escravizadas, né? Mas ela, em termos geral, ela vem sendo afastada do mundo, né? Antigamente, os seres humanos eram escravizados por nada, né? Depois houve uma onda de escravidão das pessoas da raça negra. Hoje isso foi desconstruído, né? Mas ainda há muito preconceito que precisa ser desconstruído, né? Para que a gente possa realmente se olhar como irmãos, se olhar como pessoas, como seres humanos, como espíritos que somos, que temos uma mesma origem, que é Deus, né? E essas iniquidades, né? O que são as iniquidades? Né? As iniquidades, dentro do termo jurídico, né? São as desigualdades, no sentido das injustiças, né? Então, a gente precisa perceber que essa fermentação vai levar para que o mundo seja mais justo entre as pessoas, né? E Erasto, esse espírito, ele coloca que os novos apóstolos, né, da crença revelada pelas vozes proféticas, ou seja, os apóstolos do Espiritismo, aqueles que seguem o Espiritismo, não só como discípulos, mas como apóstolos, né? Existe uma diferença entre o discípulo e o apóstolo, né? O discípulo é o aprendiz, é aquele que busca aprender com um mestre, né? Ou dentro de uma doutrina, né? O apóstolo é aquele que, à medida que vai aprendendo, vai trabalhando para fazer com que aqueles ensinamentos sejam propagados, para que novos discípulos comecem a também ter acesso àquela mensagem. E ele nos diz aqui que nós devemos pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então, essa é uma tarefa que nós, como espíritas, né, precisamos fazer, né? De pregar. Mas será que é ir pregar na praça pública, como antigamente? Não, porque pregar, muitas vezes, é você conversar com uma pessoa, é você falar para ela, é você expor o seu ponto de vista, aquilo que você já compreende, né? Para que ela possa refletir. Às vezes, ela não vai aceitar aquilo que você está falando, né? Tudo bem, ela pode não aceitar, mas, muitas vezes, é uma semente que você colocou ali na cabeça dela. Pode não fazer sentido naquele momento, mas futuramente pode fazer sentido. Que ela possa, pelo menos, saber da reencarnação. Porque a reencarnação, até o ano
500 e pouco, 560, ela era uma ideia cogitada dentro da própria igreja. A encarnação, se a gente pegar os patriarcas, né, da igreja, né, a época patrística de Orígenes, eles falam da reencarnação. Mas a partir do ano 500 e pouco, houve um concílio, né, na cidade de Constantinopla. E nesse concílio foi decretado que a reencarnação era uma heresia dentro da igreja. E a partir desse momento, a igreja, aliada ao poder imperial romano, fez todo o esforço para retirar a ideia da reencarnação da sociedade cristã. Então, a gente vê, né, como muitas vezes as coisas acontecem, né, que acabam desviando o próprio mundo de perder as essências que foram entregues lá no passado para a gente. Né? Então, às vezes, falar, mas a reencarnação vem do paganismo. A reencarnação não vem do paganismo. Né? Jesus mesmo nos disse sobre a reencarnação. Quando ele falou com o apóstolo, com aquele judeu, esqueci o nome dele, Nicodemos. Nicodemos, né? Ele falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Né? E Nicodemos entendeu que era nascer de novo na barriga da mãe, que ele fala, mas Senhor, como é que uma pessoa velha pode adentrar de novo ao ventre da sua mãe? Então Nicodemos entendeu que tinha que renascer de novo na carne, né? Mas ele não entendia o processo, né? E Jesus acabou não explicando de forma aberta e clara, com todas as palavras, né? Porque aquilo, se uma pessoa que era um doutor da lei, estudada, né? Na lei mosaica, na lei judaica, não conseguia ainda compreender a reencarnação de uma forma tão simples, né? Como é que ele ia explicar para o povão ali, né? Para aqueles que não tinham estudo nenhum, que eram praticamente analfabetos, né? Aquilo ia acabar gerando mais confusão na cabeça das pessoas. Né? Mas hoje a gente já adentrou a um nível de progresso intelectual que a gente tem condições de compreender a reencarnação. E a reencarnação ela está tão bem explicada dentro da obra espírita que aqueles que realmente têm interesse em compreender a reencarnação e começarem a ler as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Franco e de outros médiuns que trouxeram tantas informações preciosas, assim, a reencarnação é algo que é uma chave que nos dá um entendimento da vida, do crescimento do espírito, assim, de uma forma tão sensata, tão simples, que às vezes eu fico pensando como é que eu entendi a vida antes, sem a reencarnação, que era muito mais difícil. Com a reencarnação, a coisa fica muito mais fácil de entender, né? Do ser espiritual, né? Da onde ele é criado e até onde ele tem que chegar, e como ele faz para alcançar essa perfeição que Jesus nos diz, que a gente precisa ser perfeito como o Pai é perfeito. Jesus nos disse outra vez sobre reencarnação, quando ele cogita da vida de João Batista, né? Que os apóstolos perguntam, mas depois da transfiguração, né, Jesus sobe ao monte de Tabor, né, e ele aparece lá, né, Moisés do seu lado e Elias do outro. Né? E os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, ficam tão, né, embevecidos com aquela visão, Jesus num branco espetacular, né, brilhando, né, transfigurado. Né? Então, vamos fazer uma tenda aqui, no sentido de vamos fazer um local aqui de exaltação, né? E aí depois vem uma névoa e some aquelas visões, né? E Jesus reaparece no seu corpo físico. E aí eles falam, nossa, mas Elias, né? Elias apareceu aqui, mas não dizem que Elias tem que vir, né? Antes do Messias, né? Jesus é tipo um Messias, né? E Jesus fala, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí é dito no Evangelho que aí os apóstolos entenderam
que Jesus estava falando de João Batista. Então, quer dizer, Elias já tinha vindo, reencarnado, né? Agora, num corpo, na personalidade de João Batista. E fizeram com ele o que quiseram, quer dizer, prenderam ele, decapitaram ele, e não perceberam que Elias já tinha vindo. Né? E que Elias, João Batista, era o precursor do Cristo. Então, Cristo ali, o Messias, estava aparecendo para eles. Né? Então, a reencarnação, né? E a elevação dos espíritos, né? Segundo o bem e o mal que realizam, né? Nas suas missões, né? Suportando as provas terrestres. Por quê? Porque o espírito eleva à medida em que ele realiza o bem, que ele vivencia o bem, que ele se purifica, que ele limpa o coração dele do mal, né? Ele vai se elevando na escala espírita, né? Também está no livro dos Espíritos, foi lá codificado por Kardec. Ele criou um códice, ele criou uma codificação para elencar a escala do espírito, né? Começa simples e ignorante, muitas vezes vai para um espírito neutro, depois um espírito bom, depois um espírito superior, né? Um espírito puro. Então, conforme o espírito vai vivenciando o bem, vai se afastando do mal, ele vai elevando, se elevando espiritualmente. Né? E como que ele vivencia o bem e o mal? Através das suas missões. Agora, ele diz missões aqui, são as nossas missões diárias na vida. Né? Eu acordo, eu tenho a missão. Missão o quê? De levantar, de me preparar para o dia, de cuidar do meu filho, né? Que é uma mulher que trabalha dentro de casa, tem uma missão de cuidar da casa, de fazer a alimentação da família, né? Ou o homem trabalha na colheita, ele tem a missão de ir lá e fazer a colheita e adubar a terra. Não são as missões, os nossos trabalhos do dia a dia. Conforme eu vivencio as minhas tarefas, as minhas atividades com bem-querer, com bondade, né, com amor, eu vou vencendo as minhas missões, vou vencendo as minhas provações diárias terrestres, né, e vou me purificando. Então ele diz aqui, né, não tremais mais, né, não tremais de medo, né? As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que a sua propagação deveis vós sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Então, às vezes, a gente tem medo, né, de falar, né, de fazer uma palestra, de fazer uma preleção, de se expor, né? Poxa, o que eu vou falar? O que eu vou... Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Mas a gente conta, muitas vezes, com uma inspiração, né? Com os espíritos que estão querendo também propagar essa mensagem. E eles nos auxiliam, muitas vezes, ao que a gente precisa falar, né? Por mais, às vezes, que... eu estudei a doutrina espírita, né? Fiz um curso de preletor, né? Estou fazendo uma preleção, eu fui lá, preparei minha preleção, preparei minha palestra. Olha, é batata. No meio da palestra, você começa a falar coisa que não tem nada a ver com aquilo que você preparou. Por quê? Porque a espiritualidade está ali, do seu lado, te ajudando. E, às vezes, começa a vir coisas na sua cabeça para você falar, que, às vezes, são coisas que precisam ser ditas para aquele público, para aquela plateia, e não só para as pessoas que estão encarnadas ouvindo, também para as pessoas que estão desencarnadas, que às vezes são espíritos que já passaram para o mundo espiritual, mas que às vezes estão apegadas ainda ao planeta, estão apegadas às coisas da matéria, não conseguiram ainda se desligar do mundo material para continuarem a sua vida no mundo espiritual, numa nova realidade, né? E esses espíritos, muitas vezes, eles ouvem, né, aquilo que a gente está falando aqui, né? E são coisas que para o coração, né? No final, a gente quer passar uma mensagem que vai adentrar pela cabeça e a pessoa vai raciocinar naquilo, né?
Mas, muitas vezes, o que mais toca é quando a gente fala uma coisa para o coração. Né? Às vezes, uma palavra, uma frase, às vezes a pessoa fica 15 minutos, uma hora, meia hora ouvindo, mas uma frase, uma palavra que você fala que toca o coração dela, ela sai renovada. Né? E os espíritos, muitas vezes, sabem o que a gente precisa. Né? E eles se aproveitam desse momento da pregação, da palestra, ou da conversa com uma pessoa que você está tendo, para inspirar uma boa palavra, um bom pensamento. E a gente acaba sendo um agente que beneficia a propagação da doutrina. E aí ele fala que a gente precisa o quê? Sacrificar muitas vezes os nossos hábitos, sacrificar muitas vezes os nossos trabalhos, não um trabalho profissional, porque ninguém vai parar de trabalhar para ser um pregador. Né? O próprio apóstolo Paulo, né? Ele foi um apóstolo que levou o evangelho para muitas pessoas, né? Ao seu tempo, né? Ele saiu de Jerusalém, foi percorrendo várias cidades ao redor ali, foi para a Grécia, foi para a Turquia, chegou até Roma para levar o evangelho. Mas o que ele fazia? Ele pegava o tear dele, né? Ele era um doutor da lei. Primeiro ele era um rabino, um doutor da lei. Né? Ele trabalhava dentro do Sinédrio como se fosse um advogado, um juiz dentro do Sinédrio, né? E ficava dentro ali de Jerusalém. Né? O Sinédrio era como se fosse um lugar onde as pessoas eram julgadas, onde era um tribunal, né? Então ele trabalhava no tribunal. Mas depois que ele aderiu ao cristianismo, né? Ele parou de ser um doutor da lei. E ele tinha que viver a vida dele e ele tomou como missão, né? Como tarefa, levar o evangelho de Cristo por todas as regiões. E o que ele fazia? Para ganhar dinheiro. Durante o dia, ele tinha um tear, ele fazia lá as suas cortinas, os seus tapetes, consertava sandálias, ganhava o seu dinheirinho, e depois terminava, às 5 horas da tarde, terminava o trabalho profissional dele, aí ele ia nas sinagogas, ele ia na praça pública, ele ia na casa das pessoas e falava sobre o evangelho. Muitas vezes não é isso que a gente também busca fazer aqui dentro do Centro Espírita? A gente tem as nossas obrigações dentro da nossa casa, do nosso trabalho profissional, mas a gente, muitas vezes, tira um dia na semana, 2 dias na semana, para frequentar o centro, para poder fazer uma palestra, para poder estudar um tema, ou a gente vai na casa de um amigo que está passando por um problema, que está enfermo, a gente lê um trecho do Evangelho, a gente conversa, a gente reflete. De certa forma, a gente está pregando, a gente está fazendo com que essa mensagem se propague, né? E essa é uma das missões dos espíritos, fazer com que a mensagem espírita, a mensagem cristã evangélica, se propague novamente no coração do ser humano. Né? E de pregar, os espíritos do alto estão convosco. Né? Já estamos aí, já deu 1 hora, um pouquinho. Não vou conseguir cobrir toda essa mensagem, mas ela está no Evangelho. Então, convido a todos para que possam pegar o Evangelho nas suas casas, leem essa mensagem novamente, né? E que a gente possa refletir sobre como a gente consegue dar o nosso quinhão, né? Como a gente consegue fazer com que a mensagem do Cristo novamente chegue ao coração das pessoas, né? E a gente vê que como o mundo necessita do Evangelho, como o mundo necessita das palavras novamente de tolerância, de amor, de perdão, de caridade, de humildade, de fé, né? Quanto a gente pode, né? No pouquinho que a gente pode auxiliar para que o mundo se torne melhor, que a gente consiga fazer de coração. Então é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que acompanharam pela internet, né? A gente vai ficando por aqui e que a gente possa se reunir novamente no próximo domingo, numa próxima palestra, tá bom? É isso aí. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos agradecer a Deus novamente por tudo aquilo que nós recebemos nessa manhã, pelo amparo espiritual, e que isso nos sirva de combustível, de força interior,
para vencermos as nossas próprias mazelas, nos tornando pessoas melhores a cada dia. E na medida que melhoramos, na medida que nos fortalecemos na fé, na compreensão, no amor, nós possamos amparar os nossos semelhantes que estão ao nosso lado, com boas palavras, com boas ações, com bons gestos, com bons pensamentos. Agradecemos aos espíritos amigos, aos nossos anjos guardiões, por tudo aquilo que realizam ao nosso bem, e a nosso Mestre Jesus, que se faz sempre presente ao nosso lado, nos estendendo a mão para que possamos segui-lo nesse caminhar de renovação e de bonança espiritual. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.